Olá, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre separação de misturas. Quando falamos de separação de mistura, estamos falando de análise imediata, que são os processos utilizados para eu separar uma mistura e os seus constituintes. Normalmente, na natureza, nós não encontramos substâncias puras. A maioria dessas substâncias são misturas. Então, para que eu consiga obter uma determinada substância, eu preciso utilizar métodos para separar essa substância. O conjunto de alguns processos físicos que não alteram a natureza das substâncias é denominado análise imediata. E para cada tipo de mistura, eu tenho um método diferente, um ou mais métodos diferentes, dependendo se a minha mistura é heterogênea ou homogênea. Para que possamos escolher o melhor método para a separação das misturas, nós precisamos primeiro identificar essas misturas. Então, nós precisamos olhar para essa mistura e identificar algumas características. Então, a identificação e depois a análise dessa amostra de material são uma sequência de testes que vão separar e identificar os materiais que estão presentes na minha amostra. Esses testes, eles vão avaliar algumas propriedades dessas substâncias. E as propriedades utilizadas para avaliar são as propriedades organolépticas, então cor, sabor, odor. Normalmente a gente utiliza a visão e o olfato, de uma forma mais geral, para identificar essas misturas. Também olhamos para as características físicas dessa matéria. Então, quais são as características físicas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, dureza. Então, avaliamos essas características e também as características químicas. As características químicas referem-se a uma capacidade que a substância tem de se transformar em uma outra substância através de uma reação química. Então, nós precisamos avaliar todas essas características para que possamos escolher o melhor método de separação dessa mistura. Quando na minha amostra, numa mistura, obviamente eu tenho duas ou mais substâncias, algumas das suas propriedades não têm valores constantes. Então, algumas propriedades como ponto de fusão mudam, solubilidade mudam, densidade muda, porque há na minha mistura mais do que uma substância, duas ou mais. Classificação dos processos. Os processos de separação. Esses processos eles podem ser processos mecânicos ou físicos. Eles são mecânicos quando essas separações, nessas misturas, não envolvem nenhum tipo de transformação física ou química. E eles são físicos quando esses processos envolvem mudanças no estado físico das substâncias. Então, esses processos físicos normalmente são utilizados quando eu quero separar misturas homogêneas. Então, o que são misturas homogêneas e heterogêneas, As heterogêneas, aqui estão exemplos de estados físicos que elas podem aparecer. Sólido, 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 líquido, sólido, gás, líquido, líquido. E as misturas homogêneas podem aparecer nesses estados físicos, um sólido e um sólido, um sólido e um líquido, um líquido e um líquido, um líquido e um gás e dois gases. E aqui, para retomarmos uma outra aula onde já vimos sobre sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, vamos relembrar aqui fazendo um link com essa nossa aula de processos de separação de mistura. Então, eu tenho um sistema homogêneo quando eu tenho apenas uma fase e tenho um sistema heterogêneo onde eu tenho mais de uma fase. Um sistema homogêneo com uma única fase, ele pode se apresentar de duas maneiras. Ou é uma substância pura, ou seja, tem apenas um componente, ou é uma mistura homogênea, que tem mais de um componente. Então, é aqui que se encaixa a nossa aula de hoje, que é o processo de separação de misturas. Então, quando eu tenho uma única fase no meu sistema, pode ser uma mistura homogênea.
tá? Que existe uma mistura e tem mais do que um componente. Então, eu preciso encontrar um processo de separação adequado para essa mistura. E quando eu tenho um sistema heterogêneo com mais de uma fase, eu posso ter uma substância pura, um componente em diversos estados físicos e posso ter uma mistura heterogênea. Então, é aqui que se enquadra a nossa aula de hoje, quando eu tenho mais de um componente formando mais de uma fase, aqui faltou um D. Então, eu encontro aqui uma mistura, onde eu tenho uma mistura heterogênea, onde eu tenho mais do que um componente e eu preciso fazer uma análise aqui para encontrar o melhor processo de separação. Aqui então eu tenho os exemplos de óleo, aqui é água e álcool, uma mistura homogênea. Aqui eu tenho água e gelo e aqui eu tenho água, areia e óleo. Então aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Então são esses dois casos aqui que nós vamos averiguar hoje. Os processos de separação de mistura, eles permitem a separação de vários constituintes de uma mistura. Ao eu escolher, ao eleger o melhor método de separação de misturas, a primeira coisa a se fazer é identificar a mistura, homogênea ou heterogênea, e depois verificar qual será a técnica ou o conjunto de técnicas que eu vou utilizar para separar a minha mistura. E no caso de eu precisar de mais de uma técnica para separar a minha mistura, eu preciso também identificar qual será a melhor sequência a ser utilizada, porque tem misturas que necessitam de mais do que um processo para separar totalmente, completamente os seus constituintes. Cada um desses processos a serem escolhidos, eles têm uma utilização muito bem definida, eles têm técnicas bastante precisas. E essas técnicas vão ser utilizadas dependendo do tipo e das propriedades que eu tenho na minha mistura, que compõem a minha mistura. Então, a aplicação desses processos, dessa técnica, deve ser minuciosamente pensada em cada caso, em cada mistura, eu vou eleger a melhor técnica e a sequência correta para que eu consiga separar todos os constituintes da minha mistura. Técnicas de separação de misturas heterogêneas. Então, nós conseguimos perceber uma mistura heterogênea apenas visualmente. Ao olhar uma mistura, eu consigo identificar diferentes substâncias que constituem esse tipo de mistura. Alguns dos exemplos são areia e açúcar cristal, ou aqui nesse caso, areia e pedra, grãos de arroz e de milho juntos, pedras e rolhas, suco e bagaço de laranja numa laranjada ou aqui, numa vitamina, a gente percebe mais do que uma fase nessa mistura, é uma mistura heterogênea. Essas misturas, elas são mais fáceis de separar e para isso existem muitos métodos diferentes e específicos para cada caso. A forma dessa separação vai depender do estado físico e do tamanho das partículas, bem como também da sua densidade. A primeira técnica que vamos ver é a catação. É um método bastante utilizado no nosso dia a dia e ele é utilizado para separar então misturas heterogêneas de um sólido com outro sólido. Então, eu preciso nessa mistura visualizar substâncias diferentes para que eu possa catá-las, separá-las através da catação. Um bom exemplo é a catação de pedra no feijão, é onde se retira as pedras que são diferentes do feijão. Aqui nós temos umas bagas, acho que é feijão também aqui, ou soja, e aqui nós temos alguém catando sujidades no café. Centrifugação. A centrifugação nada mais é do que uma decantação, só que é um processo acelerado por uma máquina chamada de centrífuga, onde ela gira muito rapidamente e faz com que os líquidos, ou as substâncias se separem. Então, quando eu tenho dois líquidos, por exemplo, que não se separam, mesmo quando ficam em repouso ou que demoram muito para se separar,
daí eu submeto essa mistura a uma centrifugação. Essa máquina ela é bastante utilizada em exames laboratoriais, onde eu consigo separar aqui o sangue, por exemplo, né? E ela também pode ser comparada a uma decantação acelerada, como eu já disse no começo. Um outro bom exemplo são as máquinas de lavar roupa. Elas fazem esse processo de girar rapidamente, fazendo com que a água seja retirada da roupa que está sendo lavada e saia mais sequinha para que a gente possa pendurá-la no varal. Cristalização fracionada. A cristalização fracionada é quando eu tenho uma mistura de sólidos e a essa mistura é adicionado um líquido que vai dissolver todos esses sólidos e formar uma solução. A partir daí, eu vou evaporar esse líquido, esse solvente, e essa evaporação vai provocar uma maior concentração de um dos sólidos, né? Que vão ficar saturados na solução e vão acabar se cristalizando, separando-se dos demais que estão na mistura. Então, aqui nós temos a separação de sólidos por cristalização nas salinas e aqui numa solução em laboratório mesmo. Decantação. A decantação é um processo bastante utilizado para separar misturas heterogêneas, quando eu tenho a mistura de um sólido em um líquido ou quando eu tenho a mistura de dois líquidos que são imiscíveis, ou seja, que não se misturam. Quando eu tenho a separação de um sólido num líquido, esse sólido ele vai decantar lá no fundo do meu recipiente e depois eu vou retirar esse sobrenadante. E neste caso eu uso um balão de separação, um balão de decantação, onde o líquido com maior densidade fica abaixo e o líquido menos denso fica acima. E aqui eu abro a torneirinha no meu balão para separar esses dois líquidos imiscíveis. A esse processo eu chamo de decantação. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada ela é usada quando eu tenho um dos componentes da minha mistura é um sólido que está dissolvido no meu líquido. Então, o que eu faço? Eu acrescento um outro líquido a essa mistura para que eu tenha a retirada desse sólido. Então, um exemplo aqui, o primeiro exemplo, é sal mais areia. Se eu adicionar água à mistura, o sal irá se dissolver na água e a areia vai ficar depositada no fundo. Daí eu filtro essa mistura, separo a areia, né, que é a fase sólida, da água salgada, que é a fase líquida, ou também posso evaporar essa água, ficando apenas com a areia. E esse outro exemplo da imagem é quando eu tenho óleo, onde eu tenho sal, o NaCl dissolvido nesse óleo. Eu acrescento a água essa mistura, os dois líquidos não se misturam, o sal tem uma maior afinidade por substâncias polares, então ele migra para a água, fica dissolvido na água e depois eu posso também levar para a decantação, separando esses dois líquidos imiscíveis. Então, eu consigo retirar através da dissolução fracionada. Filtração. A filtração é um processo bastante utilizado nos laboratórios, nas indústrias, e ela sempre vai ajudar na separação de misturas que requerem mais do que uma técnica para separar essas misturas. A filtração pode ser basicamente de dois tipos: a filtração simples, onde eu tenho um sistema montado no laboratório com uma haste, um suporte universal, uma argola, um funil, um papel, filtro e algum recipiente para acolher o meu filtrado. A filtração simples, ela é utilizada para separar misturas heterogêneas, quando eu tenho um sólido dissolvido num líquido, e também quando eu tenho um gás em um sólido. Então, o exemplo aqui é água e areia. E essa filtração simples também pode ser de dois tipos, pode ser a filtração simples a frio ou simples a quente, o que vai mudar é a dobradura do papel. E a outra filtração é uma filtração a vácuo, onde eu tenho também a montagem aqui com um Kitasato
né, um funil de Buchner, o filtro, e eu tenho daí uma bomba a vácuo que vai acelerar o processo. A filtração a vácuo, ela é utilizada quando eu quero acelerar o processo de filtração comum. Flotação. A flotação é uma técnica de separação de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a uma suspensão de partículas. Com isso, essas partículas elas acabam se aderindo a essas bolhas e formam uma espécie de uma espuma que daí então pode ser removida da solução, permitindo que eu separe esses componentes de maneira efetiva. Uma outra maneira é eu utilizar a água ou qualquer outro líquido para separar sólidos de densidades diferentes. Quando eu adiciono a água a uma mistura, por exemplo, de serragem e areia, o mais denso acaba afundando, que é a areia, e o menos denso acaba flutuando, que é a serragem. Então, eu também posso fazer a separação dessa mistura de forma efetiva. Fusão fracionada. A fusão fracionada é um processo utilizado para separar sólidos cujos pontos de fusão são muito diferentes. Então, eu submeto essa mistura de sólidos a uma temperatura, a temperaturas altas, e aquele que tiver o ponto de fusão menor é o que vai se fundir primeiro e eu acabo separando. Então, nesse exemplo, eu tenho enxofre e areia. Eu submeto ele a um aquecimento e o enxofre ele tem um ponto de fusão menor do que da areia, então ele se funde num primeiro momento virando líquido. Daí eu consigo entorná-lo num outro recipiente, né, fazer uma decantação no outro recipiente para que eu consiga separar a areia do enxofre. Então essa é a fusão fracionada. Levigação. Ela é utilizada quando eu tenho uma mistura que é formada por substâncias sólidas que apresentam diferentes densidades. Então, eu utilizo da água passando, né, uma corrente de água passando por essa mistura, para que eu possa separar essa mistura, porque elas têm densidades diferentes, esses sólidos têm diferentes densidades. O ouro é o grande exemplo da levigação, quando o garimpeiro tem que separar o ouro da porção de terra ou areia. Então, para separar, o que acontece? Passa uma corrente de água por essa mistura de areia e ouro, ou terra e ouro, e a areia, que é menos densa, acaba sendo levada por essa corrente de água, e o ouro, que é mais denso, fica retido no recipiente, e daí eu consigo separar essas substâncias. Peneiração ou tamização. Esse é um método de separação de mistura mecânico, onde eu tenho um sólido que apresenta diferentes dimensões, diferentes tamanhos de grãos. Então eu vou padronizar esses grãos, eu vou separar esses grãos por tamanho. Ou esses grãos estão compactados e eu preciso dissolvê-los, né? Deixar ele na forma de pó, eu não quero eles compactados. Então eu vou escolher a minha malha do tamanho do grão que eu quero e eu vou passar pelo meu tamiz, tá? Essa máquina é uma máquina onde eu coloco todos os tamizes aqui e eles vão do maior para o menor. Daí eu consigo padronizar diferentes tamanhos. Ela vibra e separa esses grãos. Separação magnética ou imantação. É também um método de separação de misturas mecânico, onde eu utilizo um ímã para separar o material magnético do não magnético. Ela é bastante utilizada na reciclagem, né, quando eu quero recuperar objetos metálicos jogados no lixo, e também na separação de alguns minérios de ferro das suas impurezas. Então, quando eu tenho ferro mais enxofre. Então eu coloco o ímã e acabo atraindo os materiais magnéticos para fazer essa separação. Sublimação. A sublimação é um processo de separação de mistura onde obrigatoriamente eu tenho que ter uma das substâncias presentes na mistura ter a propriedade de sublimação, né? A propriedade de passar do estado sólido
para o estado gasoso. Quando na minha mistura uma dessas substâncias tem essa propriedade, eu levo a minha mistura ao aquecimento e a substância que sofre sublimação, ela evapora e ela é recolhida, aqui nesse exemplo, no vidro de relógio ou numa superfície mais fria. Quando esse vapor encontra essa superfície mais fria, ele volta novamente para o estado sólido, só que agora separado da minha mistura. Então, aqui temos o exemplo do iodo e também podemos falar da naftalina. Ventilação. A ventilação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas. Ela é utilizada quando eu tenho na minha mistura sólidos granulados, e esses sólidos eles possuem densidades bastante diferentes. Então, o que eu faço? Eu passo uma corrente de ar bem forte por essa mistura, e aquele sólido que tem uma densidade menor, ele vai embora com a corrente, é separado da minha mistura. E o sólido que tem maior densidade, ele fica retido. Então, nesse exemplo aqui, nós temos essa senhorinha japonesa aqui, fazendo ventilação do arroz. A casca de arroz é mandada embora e os grãos de arroz ficam aqui. Então, ela separa essa mistura por ventilação. E agora, as técnicas de separação de misturas homogêneas. As misturas homogêneas, elas são muito mais difíceis de distinguirmos, né, o que eu tenho nessa mistura, já que visualmente nós não conseguimos acompanhar isso. Então, nesse caso, eu uso métodos um pouco mais complexos, um pouco mais elaborados, que às vezes não são fáceis, mas são bastante possíveis. Vaporização. A vaporização é um método de separação de misturas homogêneas, também conhecida como evaporação, e consiste em aquecer a minha mistura até que todo o líquido se evapore e só sobre o sólido, né, o meu soluto. Nesse caso, o componente líquido, meu solvente, ele acaba sendo perdido. Um bom exemplo é o processo de obtenção do sal marinho, onde a água evapora e sobra o sal. Destilação. A destilação é um processo de separação de misturas homogêneas mais empregado nos laboratórios de química. A técnica de destilação baseia-se na diferença entre os pontos de ebulição das substâncias que compõem a minha mistura. Então, existem dois tipos de processo de destilação, a simples e a fracionada. E dependendo das características da minha mistura, eu vou escolher uma das duas técnicas, ou a simples ou a fracionada. Aqui eu tenho um esquema de destilação simples. E eu utilizo a destilação simples quando eu tenho uma mistura de sólido mais líquido, uma mistura homogênea de um sólido mais um líquido, como é o exemplo de água e sal, onde eu coloco a minha mistura no meu balão de destilação, submeto ao aquecimento com um termômetro, o vapor passa por aqui, encontra o condensador que resfria esse gás, e ele volta aqui no estado líquido e o sal fica no meu balão. Então, eu separo esses dois componentes da mistura. Já a destilação fracionada, ela é mais utilizada quando eu quero separar dois líquidos, ou mais líquidos, né? Quando eu tenho líquidos. E ela é empregada quando o ponto de ebulição dos líquidos da mistura é menor que 80 graus. Então, a diferença entre um ponto de ebulição e outro dos líquidos tem que ser menor de 80 graus. Então, tem que existir uma diferença. Aqui eu tenho uma destilaria, então ela é muito utilizada na separação dos componentes do petróleo, onde eu tenho as torres de destilação fracionada, onde cada um desses vapores são coletados e separados da minha mistura. Cristalização fracionada. A cristalização fracionada nós também vimos na separação de misturas heterogêneas, e ela também é utilizada em misturas homogêneas.
Então, ela permite recuperar um sólido que está dissolvido num líquido que contém alguma impureza. Então, essa solução ela é saturada, então ela é evaporada, né, submetida ao calor, e depois ela é filtrada e exposta ao ar para que o solvente vai se evaporando lentamente. Daí então eu obtenho os cristais do sólido que estavam dissolvidos na minha mistura homogênea. Aqui temos exemplo da dissolução a quente do sulfato de cobre, depois eu filtro, obtenho uma solução saturada, e daí essa solução fica exposta ao ar atmosférico até que o solvente evapore e haja a formação dos cristais de sulfato de cobre. Liquefação fracionada. A liquefação fracionada é um outro método de separação de misturas homogêneas, só que agora essas misturas são compostas por gases. E para eu separar esses gases, eu levo esses gases para o resfriamento. Essa mistura de gases é resfriada e eles vão se liquefazendo à medida que cada um deles vai atingindo o seu ponto de liquefação. Então, esses gases são coletados na forma de líquidos e depois eles são submetidos a uma destilação fracionada. Esse processo de separação de mistura é muito utilizado para separar os componentes do ar atmosférico. Então, eu encerro aqui essa aula sobre processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Nesse momento, eu só citei os processos utilizados para separar essas misturas. Nas próximas aulas, nós veremos em detalhes cada um desses processos, sejam de separação de misturas heterogêneas ou de misturas homogêneas. Até a próxima aula.